3h17. Vamos falar da economia brasileira. Saiu hoje o resultado do PIB, do Produto Interno Bruto, da economia brasileira do primeiro trimestre. A Fernanda Caldas atualiza as informações desse dado divulgado pelo IBGE. Oi, Fernanda. Boa tarde para você, Ronald, Zaidan, e para todos que nos acompanham. O Produto Interno Bruto do Brasil apresentou um crescimento de 1,4% no primeiro trimestre de 2025, isso em relação aos últimos 3 meses do ano passado. Se comparado ao mesmo período de 2024, o avanço foi de 2,9%. Segundo os dados divulgados pelo IBGE nesta sexta-feira, o PIB totalizou 3 trilhões de reais no primeiro trimestre de 2025, esse resultado que foi impulsionado pelo crescimento de 12,2% na produção agropecuária, com destaque para o aumento de 13,3% na safra da soja, 11,8% do milho e 12,2% do arroz. O PIB é um dos indicadores mais utilizados na economia e tem como objetivo de quantificar a atividade econômica de uma região, representando então a soma de todos os bens e serviços finais produzidos. Também houve alta nas atividades de serviços de 0,3%, com crescimento em informação e comunicação de 3%. Por outro lado, o setor da indústria também apresentou queda de 0,1%, com recuo de 1% nas indústrias de transformação e de 0,8% na construção. No primeiro trimestre de 2025, a taxa de investimento ficou em 17,8% do PIB, acima dos 16,7% do mesmo período do ano passado. Valeu, Fernanda. Do agro, como disse a Fernanda, a soja desse bolo representou bastante, 13,3%, o milho 11,8%, o arroz 12,2% e o fumo 25,2%. Mas principalmente soja foi impactante nesse número do agro que colaborou para esse dado positivo do PIB, né, Zaidan? Sim, não há dúvida que a agricultura foi fundamental. Sem ela, não teria ocorrido esse crescimento. Lamentavelmente, não se vê o mesmo movimento no investimento industrial. Mas vale ressaltar que dessas 4 culturas, né, Ronald? Soja, milho, arroz e fumo. O fumo, há geração de empregos. E geralmente são propriedades familiares, né? Então isso acaba empregando muita gente da família, viabilizando pequenas propriedades, principalmente no sul. Já soja e milho é uma coisa muito diferente, principalmente a soja. A soja ocupa grandes extensões, não faz sentido você trabalhar com soja ali num terreno muito pequeno. Pela produtividade, a do milho, por exemplo, é o dobro por hectare da soja. Então a soja geralmente são grandes propriedades, mas quase tudo mecanizado. O plantio, o trato, a colheita, o combate a pragas, tudo é mecanizado, né? Então, onde em outras lavouras seriam necessárias ali dezenas de pessoas, você resolve o problema com 2 pessoas e de vez em quando chama o mecânico para arrumar uma das máquinas. Então não é uma grande geração de emprego. O PIB, de maneira geral, ele não significa, quando cresce ou quando decresce, não significa mudanças no cenário social, porque a grande questão não é apenas o crescimento e a produção da riqueza, mas a distribuição da riqueza, a participação de um número maior de pessoas na riqueza produzida. Esse é o grande problema nacional. E, de qualquer maneira, é um crescimento bem-vindo. Claro que é bem-vindo, né? É sempre bom quando você tem a notícia de que houve um crescimento que é pequeno, é parco, é modesto, mas é crescimento para um país que se desacostumou a ver sua economia crescer de forma sustentável. E depois de 2 aumentos razoáveis, nós voltamos a trabalhar, não por causa desse número, que é sazonal, mas voltamos a trabalhar com perspectiva de crescimentos pequenos, menos de 3% este ano, menos de 2% ano que vem. E a agricultura, principalmente o setor exportador, como soja e milho, tem um peso muito grande. Já se esperava esse impacto pelo crescimento da safra deste ano, principalmente safra de grãos, né? Entre as decisões do governo divulgadas ao longo dos últimos dias, uma delas vai ser publicada, está sendo publicada hoje, que é o bloqueio de 31 bilhões de reais do orçamento de 2025.
entre os contingenciamentos, alguns deles dizem respeito às emendas de bancada e outra parte diz respeito às despesas de ministérios. Eu estava vendo aqui, Zaidan, que 7 bilhões são de emendas de bancada, e essa semana toda a pauta, além do contingenciamento, esteve focada na questão do IOF, de onde vai tirar o dinheiro, quem é que pode colaborar, já que o Congresso disse não àquilo que o governo propôs como alternativa para aumentar a arrecadação e para cobrir os gastos e para tentar resolver aquele problema futuro lá de 2027, que é bastante preocupante. Não que esse já resolvesse, mas pelo menos encaminharia algo que pudesse. Mas com todas as pataquadas que falamos aqui ao longo da semana, tudo leva a crer que o Congresso, dizendo não, o governo vai ter que se virar e buscar outras alternativas. Mas aí, já falando de contingenciamento, de emendas de bancada, o Congresso nessas horas não vem a público dizer com o que, principalmente no que diz respeito às emendas, e aí eu falo de todo tipo de emenda, poderia causar algum tipo de impacto, poderia colaborar com o número que o governo precisa alcançar, ou o Congresso não participa nunca disso, Zaidan? Não participa, Ronald, não participa. As emendas, e grande parte é impositiva. Aliás, pode marcar aí, Ronald, na caderneta, para o próximo round do embate entre Flávio Dino e o Congresso, porque o Flávio Dino disse que o plenário do Supremo terá que encarar a questão da imposição de certos tipos de emenda. O caráter impositivo deve ser debatido no Supremo, acredita o Flávio Dino. Gilmar Mendes foi perguntado a respeito, disse que não sabe exatamente quais aspectos o Flávio Dino quer tratar, mas o Congresso já reage, né? E não vai colaborar. E de resto, são medidas do governo para atender às pressões, reclamações, expectativas de uma parte do capital financeiro, principalmente o capital bancário, e de investimentos especulativos, e para atender a própria demanda que o governo se impôs, né, já antes de tomar posse, ao estabelecer um novo teto de gastos absolutamente desnecessário e ainda uma meta de zerar o déficit primário, que é o déficit de fantasia, né? E aí toda essa correria do Haddad tem sido sempre nessa direção, e com falhas políticas monumentais, né? Monumentais. O governo precisa entender que os números positivos no emprego e na economia, eles não se refletem nas pesquisas de popularidade do governo e do Lula, porque há um descontentamento, muitas vezes difuso, mas inclusive com esse tipo de comportamento e com aquilo que está acontecendo na vida real, né? A falta de investimento naquilo que é atribuição do governo investir. E uma incompatibilidade entre essa falta de investimento e as promessas feitas, além, claro, daquilo que foi anunciado, como, por exemplo, reestatizar a Eletrobras, né? Enfrentar a reforma trabalhista e a reforma previdenciária. Tudo isso foi lançado pela janela, o que explica essa queda de popularidade, porque houve uma decepção, uma queda de expectativa, independentemente dos crescimentos registrados no emprego e na própria economia.